Tem uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer para si mesmo. Se ninguém viesse me salvar, minha vida continuaria andando? Porque tem homem que parece forte por fora, mas sozinho desmorona. Precisa de pressão para funcionar, precisa de cobrança, precisa de alguém olhando. E quando fica sozinho, a vida escapa pelas mãos. O cara dorme tarde e, sem perceber, ele começa a procrastinar coisas pequenas. Vai adiando o treino, adiando o plano, adiando aquela conversa difícil. E quando ele acorda, ele percebe que virou um espectador da própria vida. E sabe o que é pior? Isso quase nunca acontece por falta de inteligência. Acontece por falta de estrutura. Porque a maioria das pessoas aprendeu a depender de motivação, e a motivação é instável. Tem dia que ela aparece e tem dia que não. Tem dia que você acorda inspirado e no outro você só quer desaparecer do mundo. E é aí que muita gente se perde, porque tenta construir uma vida forte em cima de emoções fracas. Existe um psicólogo chamado B.J. Fogg, pesquisador de Stanford, que estudou comportamento por anos. E uma das ideias mais fortes dele era muito simples. Mudança real não acontece quando você se força ao extremo. Ela acontece quando você reduz o atrito. Quando o comportamento certo fica fácil de repetir. E isso muda completamente a forma como você enxerga a disciplina. Porque disciplina não é sofrimento, disciplina é engenharia. É criar uma vida onde o certo ficou mais fácil que o errado. E talvez ninguém nunca tenha te explicado isso dessa forma. Você não vence hábitos ruins brigando com eles o tempo inteiro. Você vence criando alternativas melhores antes da queda acontecer. Quer um exemplo simples? Se você toda noite promete que vai treinar cedo, mas dorme 2 da manhã vendo vídeo, o problema não é a sua força mental. O problema é o sistema que você criou. O seu cérebro sempre vai escolher o caminho mais confortável. Sempre. E isso não é a minha opinião. O neurocientista Andrew Huberman explica que o cérebro humano funciona baseado em 2 coisas: economia de energia e recompensa. Ou seja, quanto mais estímulo rápido você consome, menos tolerância você cria para o esforço longo. Por isso, hoje, tanta gente não consegue ler por muito tempo, ficar em silêncio, estudar sem pegar no celular ou sustentar um foco numa única tarefa. O cérebro já foi condicionado para a interrupção. E talvez seja exatamente por isso que você sente que perdeu a constância. Porque uma mente fragmentada não consegue construir uma vida sólida. Só que aqui entra uma parte muito importante. A maioria das pessoas tenta mudar tudo de uma vez só. Vou acordar 5 da manhã, vou treinar pesado, vou meditar, vou ler, comer perfeito, vou virar outra pessoa em 3 dias. Só que o cérebro olha para isso como uma ameaça. E depois de alguns dias, vem o colapso. Tem outro pesquisador chamado Roy Baumeister, que estudou autocontrole durante décadas. E uma das conclusões mais fortes dos estudos dele era simples. Pessoas disciplinadas não vivem lutando contra si mesmas o tempo inteiro. Elas reduzem decisões, criam padrões, automatizam comportamentos, porque toda decisão desgasta a energia mental. E talvez seja esse o motivo de tanta gente falhar. A pessoa passa o dia inteiro negociando consigo mesma. Será que eu treino? Será que eu começo amanhã? Será que eu descanso hoje? Enquanto pessoas consistentes já eliminaram negociação. Elas já decidiram antes o que fazer. Por isso, pequenas mudanças funcionam tanto. Quer estudar mais? Deixe um livro aberto antes de dormir. Quer usar menos o celular? Não dorme com ele do lado da cama. Compra um despertador simples, deixa o celular longe, acorda, lava o rosto, fica 10 minutos em silêncio antes de tocar numa tela. Parece bobo, né? Mas você começa a perceber uma coisa estranha. A sua mente desacelera. E quando a mente desacelera, você volta a ouvir a si mesmo. Porque hoje tem gente que não consegue ficar 5 minutos sozinha sem procurar distração. É vídeo, é música, é mensagem, é qualquer coisa. O silêncio começou a assustar as pessoas. Só que existe uma coisa que ninguém fala. Toda vez que você quebra uma promessa feita para si mesmo, sua mente registra isso. E aos poucos você começa a perder confiança em você. Esse talvez seja o verdadeiro peso da procrastinação. Não é perder tempo, é perder respeito por si mesmo.
Porque chega um momento em que o homem olha para a própria vida e percebe que não acredita mais na própria palavra. Promete, não cumpre. Promete de novo, falha de novo. Até que começa a viver sem convicção nenhuma. Só que confiança não volta em grandes discursos, volta em pequenas vitórias. Arrumar a cama, cumprir um horário, treinar sem vontade, terminar algo que começou. Toda vez que você faz isso, você manda um sinal para o cérebro. Eu consigo confiar em mim mesmo. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida agora. Não mais motivação, mas evidências de que você consegue depender de si mesmo. Porque no fim, disciplina não é sobre virar uma máquina. É sobre parar de abandonar a própria vida toda vez que o emocional muda. Talvez esteja na hora de voltar para a sua origem. Se você sente que perdeu direção, controle, clareza ou até respeito por si mesmo, vou deixar o link aqui da mentoria Origem na descrição. Até o próximo vídeo.